Oi, oi, oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Carol Vergal e este é mais um vídeo do blog Tourist Life. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre novelas e entender como elas se relacionam com o turismo. Ops, programa errado. Antes da gente começar esse vídeo, eu quero agradecer especialmente a minha ex-colega de sala na faculdade, a Elide Mara, que hoje é professora, pela sugestão do tema de hoje e também por emprestar para mim o TCC dela, que foi especificamente sobre novelas e turismo e serviu como base para o vídeo de hoje. E também agradecer aos alunos dela, que eu sei que assistem o canal. Um beijo para vocês e deixem um comentário aqui ao final do vídeo para eu conhecer vocês, conseguir identificar um pouquinho vocês. Pra gente entender essa relação de destinos turísticos e novela, é importante a gente entender a existência do merchandising editorial de destinos. Não é nenhum bicho de sete cabeças, é muito simples e eu sei que vocês já ouviram o termo merchandising. Vamos por partes. Merchandising é o termo utilizado para as aparições e as menções de um produto de uma forma natural, uma forma sutil na história, nas cenas de uma novela, como é o caso de hoje que nós estamos tratando. É a inserção de um anúncio dentro da história de forma com que ele não pareça publicitário, não seja escrachadamente uma propaganda. Apesar de a gente perceber, né? É uma forma de fazer com que um produto seja inserido na história e que os personagens utilizem esse produto para mostrar para os espectadores o quanto é eficiente e satisfatório utilizar esse produto. Se você assiste novela, você já deve ter visto alguma cena em que um personagem vai a um caixa eletrônico e tem lá estampado no caixa eletrônico qual o banco que esse personagem está utilizando. Ou quando eles estão utilizando apps no celular e aí eles mostram, olha, utilizar o app aqui do banco tal é muito mais fácil, é muito mais rápido e não sei o que. Ou então quando os personagens resolvem fazer compras, eu vou surpreender minha mulher, vou surpreender meu marido, tenho um presente pra comprar. E entram lá no shopping, aí vão de cara naquela loja que vai estar estampada a marca, e aí eles presenteiam outra pessoa e a pessoa fica super feliz, super satisfeita. E até mesmo nas roupas, hoje já é muito comum, nas roupas em que as pessoas usam durante os seus personagens, está lá estampado a marca, então tem lá o bordadinho da marca, que só de ver você já reconhece. Isso é uma forma de merchandising, é um jeito de inserir uma propaganda ali de uma forma natural, como se simplesmente fosse uma ação cotidiana daquele personagem. E aí, como que os destinos turísticos se encaixam nisso tudo? A partir do momento que um destino ele é exibido em uma novela, ele passa a ser promovido. Mesmo que não tenha essa forma publicitária escrachada, visite tal lugar, você vai estar lá vendo o destino, vão mostrar belas paisagens, pontos turísticos e vai te dando essa vontade de conhecer esses lugares. Então é uma forma de divulgação que acaba gerando vendas e procuras efetivas por esse destino. E com toda essa exibição de um destino em uma novela, ele passa a ter uma notoriedade maior para as pessoas e acaba atingindo um público potencial que vai se tornar turista e visitante dessa localidade. E aí a gente entra no nosso já conhecido sistema turístico, em que com o aumento de interesse e de efetiva visitação a um lugar, toda a cadeia turística acaba sendo beneficiada. Então, tanto as redes hoteleiras, agências de viagens, as companhias aéreas, passeios específicos, tours nessa cidade, vão tendo uma movimentação. Os restaurantes, tudo mais, tudo que for equipamento turístico, que for apoio turístico, vai acabar sendo mais utilizado por conta da demanda que está chegando nesse local. E aí também entra uma parte comercial, em que as pessoas quando viajam adoram, que é comprar souvenir para levar de lembrancinha para as pessoas. Olha, eu estive em tal lugar e aí trouxe um presente pra você, lembrei de você, trouxe pra você. Isso também é uma forma, além de gerar renda no lugar,
de ajudar na divulgação. Então você levou a lembrancinha para uma pessoa, pessoal, esse lugar aqui parece legal, como que foi sua experiência lá? E acaba gerando uma reação em cadeia. E aí você fala, ah, esse lugar aqui é o da novela das 9 que eu assisti. E aí quando a pessoa for assistir, poxa, fulano foi até lá, posso ir também. E aí vai gerando toda essa motivação que leva os turistas efetivamente a conhecer esses lugares, ainda que esses lugares sejam cidades cenográficas. E a gente está chegando neste ponto agora. Assim como no cinema, que eu já comentei com vocês, na novela nós também temos esse caso em que a novela, toda a história se passa numa cidade fictícia, num lugar fictício, mas acontece que esses lugares fictícios possuem um lugar real que serve como base para essas filmagens. Mesmo que depois, lá no Projac, no Grupo Globo, eles construam todo um cenário, né, uma cidade cenográfica para dar continuidade às gravações, eles possuem a base de gravações em um lugar real. E o melhor jeito de entender tudo isso são os exemplos. Então eu vou trazer aqui hoje para vocês alguns exemplos de novelas que utilizaram de cidades reais para compor toda a sua história, todo o seu enredo, e também das que utilizam de cidades fictícias, mas que possuem uma base real. E se você acha que essa inserção de destinos em novela é coisa atual, você está enganado. O primeiro exemplo que nós temos é das antigas, inclusive mais velho do que eu. Estou falando da novela Pantanal de 1990. E naquela época, mesmo que a escolha de um destino não tenha sido uma estratégia comercial, uma ação comercial, foi percebido que alavancou muito a propaganda do destino. Outro exemplo mais antigo é da novela Mulheres de Areia. Ela se passava na cidade fictícia Pontal da Areia. Mas na realidade, essa novela foi gravada em Itanhaém, litoral paulista. E a gente vê uma forte ligação da novela com o turismo quando você vai lá pesquisar no Google o que visitar em Itanhaém e você vai encontrar um monumento a Mulheres de Areia. Então lá existe um monumento que é visitado por turistas e faz referência a essa novela. Vindo um pouco mais para a atualidade, nós temos alguns exemplos, um exemplo inclusive internacional, que foi a novela Salve Jorge. Aquela novela da Morena que lá no outro vídeo eu não lembrava o nome. Enfim, Salve Jorge tinha muitas paisagens e cenas da Turquia. E aí a gente começou a perceber que os brasileiros começaram a se interessar muito mais pelo destino da Turquia e houve um aumento de procura em agências e em criação de pacotes e tudo mais. Então as novelas realmente influenciam. Outro exemplo é a novela Flor do Caribe, que não foi gravada no Caribe. Essa novela foi gravada no Rio Grande do Norte. Então fica aqui a prova também de que no Brasil nós temos cenários para tudo quanto é tipo de novela, do que for preciso o Brasil consegue atender. Então aí é uma prova de que todo cenário brasileiro consegue se adaptar para conseguir abrigar as gravações tanto de novelas quanto de filmes. Aí fica como exemplo aqui também a novela O Império, que teve o Comendador lá no Monte Roraima, que ficou bastante conhecido, o Velho Chico com o Rio de São Francisco, lá no Vale do Rio de São Francisco. Foram cenas que, apesar da tragédia toda que envolveu as gravações dessa novela, mas uma novela que pelas paisagens também é muito lembrada. E o Meu Sonho de Consumo, que foi mostrado na novela O Outro Lado do Paraíso, mostrando as belezas do Tocantins. E aí a gente percebe que, especialmente a Globo, começou a diversificar bastante as locações das suas novelas, porque teve um tempo em que as novelas da Globo elas ficavam se revezando em cenários entre Rio de Janeiro e São Paulo. E aí, além de pro turismo não ter uma divulgação de outros lugares, também entra um pouquinho na questão de problemas de audiência e você mostrar um destino novo, além de ser bom pro turismo, também auxilia as emissoras a adaptarem, adequarem e atingirem suas metas de audiência. E um exemplo dessa diversidade foi a última novela que saiu do ar há poucos dias, que foi Segundo o Sol, e ela foi gravada, teve o seu centro principal lá em Salvador. E agora ela foi substituída pelo Sétimo Guardião, e aqui nós temos um exemplo bem legal. O Sétimo Guardião se intercala entre cenas em São Paulo e na cidade fictícia de Cerro Azul. E como o próprio nome já diz,
Cerro Azul é fictício, não existe. Porém, existe um lugar que serviu como base real, com paisagens reais, para as filmagens dessa novela, para algumas cenas. É claro que depois a Globo constrói no Rio de Janeiro, às vezes até em São Paulo, as cidades cinematográficas para dar continuidade à novela, mas existem cenas locais reais. O Cerro Azul real se encontra na Serra da Canastra, em Minas Gerais. Então existe uma curiosidade assim das pessoas ao verem, mesmo sabendo que essa cidade não existe, as pessoas ficam com aquela pulguinha atrás da orelha. Onde será que essa cidade fictícia que não existe foi gravada na realidade? Será que a Globo montou todo esse cenário? Será que a computação gráfica ou esse lugar existe? E numa pesquisa muito simples no Google você consegue achar o destino real dessas novelas e aí te dá a possibilidade de visitar em loco esse destino. E aqui dá pra gente perceber que o exemplo de Cerro Azul, ele é bem similar ao exemplo que eu dei sobre a Nova Zelândia e o Senhor dos Anéis lá no outro vídeo sobre cinema. Porque assistindo as cenas da novela, como do filme, você não consegue identificar o lugar onde a história está se passando, mas esse lugar existe. E mais um exemplo de cidade fictícia que está atualmente em exibição é a novela das 6, Espelho da Vida. Mostra a cidade fictícia de Rosa Branca, e essa cidade não existe, mas quando a gente assiste dá pra perceber que os cenários têm um arzinho mineirinho, né? Até mesmo pelo sotaque das pessoas, né? E apesar de realmente ser filmado lá em Minas, Rosa Branca não existe. E essas cenas são compostas por um pouquinho de imagens de cada cidade, das cidades históricas de Minas Gerais. Então, a base real existe e a partir daí foi criada para compor toda a história uma cidade fictícia. E aí, com tantas imagens bonitas, com tantos cenários, com tantas descobertas, é natural que os telespectadores sintam essa vontade de sair de casa para visitar esses lugares, e tendo uma visitação efetiva, a economia do turismo gira, a engrenagem funciona, porque aí as redes hoteleiras vão ser ocupadas e todo aquele processo que a gente já conhece, que a gente sempre conversa, inclusive eu já citei no começo desse vídeo. E melhor ainda, para essa divulgação dos destinos, é quando as novelas são exportadas, como é o caso da Globo, que geralmente sempre exporta suas novelas. Então, as filmagens sendo em cidades brasileiras, com paisagens brasileiras, e essas novelas sendo passadas no exterior, é mais uma forma de divulgação do nosso potencial turístico para turistas estrangeiros. E aqui uma pequena reflexão da diferença entre divulgação de destinos em cinema e em novelas. No cinema, por mais que os filmes possam ter continuação, mas normalmente as pessoas veem aquele destino ali uma única vez durante aquele enredo, porque seja 2 horas, né? Tudo bem, casos como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, tem uma sequência em que as pessoas vão vivendo, mas essa sequência não é imediata, demora ali em torno de 1, 2 anos para você continuar assistindo. Já a novela, são doses, digamos que homeopáticas. 1 hora por dia você está vendo a novela, acompanhando aquele enredo, então diariamente aquele destino e aquelas paisagens estão sendo trabalhadas e gravadas na sua mente. Enquanto que no cinema, você vai assistir quando você for ao cinema ou quando você tiver o filme disponível para assistir em casa. Mesmo assim, não vai ser uma obra que você vai assistir diariamente para aquele destino ficar sendo gravado. Por isso que hoje, talvez, aqui no Brasil, seja mais eficiente essa divulgação de destinos para os brasileiros através das novelas, porque novela é uma paixão nacional e é muito difícil pessoas que não assistam novela hoje em dia. E para encerrar, um último exemplo de novela que também está no ar e também mostra uma localidade, um destino específico, é a novela das 7, O Tempo Não Para. Essa novela se passa em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas o interessante é que ela não mostra a cidade como um todo, ela é focada numa única região da cidade, que é a freguesia do Ó.
Lógico que existem as pesquisas, Ibope e tudo mais, e as emissoras conseguem saber em quais estados e cidades sua audiência é maior ou menor e onde isso tem que ser trabalhado. Inclusive, conseguir colocar a locação de uma novela em um determinado estado, numa determinada cidade, é uma forma de conseguir atingir a audiência. E falando ainda de O Tempo Não Para, por exemplo, eu que me mudei para São Paulo, não conheço tudo de São Paulo, fica me dando um comichão aqui para eu sair, bater perna e conhecer a região da freguesia do Ó, como esse bairro, essa região foi construída, qual é a história por trás de tudo isso, as particularidades dessa região. Enfim, partiu Turismo em Casa. O que a gente pode concluir com tudo isso é que, além de arte, as novelas têm sido uma grande estratégia comercial e aliada para muitas marcas e especialmente para destinos turísticos. E aí, voltando naquele papo de sempre, você, como agente do turismo, como profissional do turismo, o que você pode fazer com toda essa informação que eu trouxe aqui hoje? Você pode desenvolver todo o seu destino, fazer todo um plano de marketing e de ação do seu destino para aliar com os recursos que as emissoras de televisão possuem. Mãos à obra? Bom, gente, o vídeo de hoje acaba por aqui. Já falei muito, como sempre. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, dá o seu gostei aqui pra mim, deixa o seu joinha, comente o que você acha, o que você pensa, qual novela você assistiu e te fez vontade de visitar um lugar, ou se você realmente foi visitar esse lugar, esse cenário. E a gente se vê na próxima. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!